Olá, pessoal, seja bem-vindo à aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem, com muita vontade também de aprender, que é muito importante, tá? Então, reforçando o nosso conteúdo da aula passada, apresentando alguns pontos aqui importantes, revendo alguns pontos importantes que eu tinha mostrado e evidenciado para vocês, e que hoje a gente vai dar aí é, esse passo a mais, que é componentes da cultura e da sociedade. Primeiro, por que trabalhar componentes da cultura e da sociedade? Porque é um tema que sempre vai seguir vocês, até mesmo no ensino médio, com a disciplina de sociologia, com a disciplina ali de religião, de sociologia, com a disciplina de filosofia, de história também. Entender o que é de fato uma cultura e o que é uma sociedade. Sim, a gente sabe quais são as características da sociedade, mas o que é de fato uma sociedade, né? Então, hoje eu vou revisitar, para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos, professor de Sociedade e Cultura, também de religião de vocês, aqui nas videoaulas, mas vocês têm seus professores, cada um com seu professor, aí no formato das aulas remotas, né, nos seus grupos de WhatsApp, tá? Primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui para vocês, vocês têm que tirar foto, repetindo, tirar foto da atividade respondida que vocês vão responder e enviar para o seu professor de Sociedade e Cultura, porque ele precisa dar uma devolutiva, fazer a correção da atividade, para ver se você está conseguindo compreender o assunto, quais são as suas dúvidas e suas incertezas, tá? Então, revisão, ou seja, um reforço do componente da cultura e da sociedade. Nossa frase inicial, o processo pode ser lento, mas desistir não acelera. Isso daí a gente vai aprendendo de acordo com as nossas experiências de vida, com os diversos momentos que nós vamos passando no nosso dia a dia, né? Então, a cada momento que às vezes é difícil, é um desafio, daquele momento a gente extrai uma grande aprendizagem, tá? Então, o processo ele pode ser lento, mas futuramente os frutos que vocês irão colher será de forma benéfica e, ao mesmo tempo, de maneira positiva, tá? Vocês em breve já estão saindo aí do ensino médio e já irão ingressar lá no ano 2022 no ensino, aliás, vocês estão saindo do ensino fundamental, né? Esse ano, 2021 e 2022, já estarão cursando o ensino médio, né? Que é uma outra estrutura, muda alguns pontos também, mas em breve vocês já estarão também no ensino superior nas diversas faculdades aí da vida, tá? Então, vamos lá. Antes de eu falar aqui para vocês sobre o que de fato quais são esses componentes que eu se refiro sempre a componentes da cultura e da sociedade, eu tenho que definir aqui algumas palavras. Então, para entendermos o assunto, é preciso analisarmos a definição de algumas palavras, dentre elas, a cultura, tá? Como eu já tinha colocado aqui para vocês também, em diversos momentos, que a cultura é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Ela é repassada através de comunicação ou imitação às gerações seguintes. Vejamos só. Vamos pensar que a cultura é um campo de futebol. Mentalize aí no imaginário de vocês um campo de futebol. Pensaram em um campo de futebol? Um campo de futebol possui diversas áreas, né? A área da defesa, a área do ataque, possui a lateral. Cada área desse campo de futebol representa uma categoria de cultura. Então, o campo de futebol, ele por si só é a cultura. Dentro do campo de futebol, ou seja, dentro da cultura, possui áreas. E essas áreas aí são divididas em crenças, tradições, valores, linguagem, vocabulário, tá? Manifestações, festas, ok? Então, cada elemento de um campo de futebol representa, vamos melhor dizendo, uma característica cultural. É apenas um processo de analogia, já como você já tem uma mentalidade mais formada, ok? Então, fazendo essa analogia entre
a cultura e o campo de futebol. Tá? Consigo compreender? Então, cultura é um conjunto de elementos que agrega ali diversas questões sociais, políticas e econômicas. E que a cultura por si só, ela não existe. A cultura, para ser de fato existir, tem que ter a interação social entre os indivíduos em sociedade. Por isso que o nome da disciplina é Sociedade e Cultura. Então, o primeiro aspecto que eu trago aqui para vocês é sobre a formação da cultura brasileira, né? Que se deu ali através do aspecto da contribuição, né, da vinda de forma forçada dos africanos, né, da presença dos portugueses, né, e de outros imigrantes de outros locais do mundo, sobretudo da Europa, né, como os italianos, espanhóis, e a partir dali foi o encontro também com os povos nativos, ou seja, os indígenas, se formou ali as primeiras características da cultura brasileira. Então, se hoje eu perguntar, hoje, por que a nossa cultura é assim diversa? Porque ela é resultado da formação da história do Brasil. Por isso que cultura e história estão ali do lado a lado. Os elementos e grupos étnicos constituintes, sim. O elemento étnico africano tem sua própria característica. Dos italianos tem a sua própria característica. Porém, quando vieram para o Brasil, esses elementos passam por um processo de miscigenação. E isso contribuiu para a pluralidade de manifestações culturais. Aí eu especifiquei aqui, claro, o nosso amado, né? O nosso amado quem? Sergipe, isso mesmo, nosso amado Sergipe. Eu amo, minha gente, Sergipe, sinceramente. É um estado de encantos, sabores e cores, enfim. Então, eu contribuo para a pluralidade de manifestações culturais sergipanas. A nível Brasil, mas a sergipana também, tá? Então, aqui a gente consegue entender a dimensão e a noção de cultura. Que cultura vai muito além do que aquilo que a gente imagina como apenas um conjunto de tradições, tá? Mas saberes esses que se utilizaram da oralidade para se preservar. Então, muitas tradições que existem hoje, né, como eu vou explicar para vocês, uma tradição que é presente nesse período, que era para ser presente nesse período, né, mas só que devido à pandemia não foi possível, as vaquejadas. A vaquejada em Itabaianinha é tradição, não é isso? Mas a forma como chegou hoje, como se tornou algo frequente, a vaquejada foi por meio da oralidade, né? A vaquejada 10 anos atrás é diferente da vaquejada hoje. Mas essa diferença foi porque no decorrer do tempo, no decorrer da história, foi agregando novos elementos. Aí se tornou algo diferente. Mas a vaquejada em si, existe um livro que fala assim, olha, a vaquejada tem que funcionar assim, 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 com tal participante assim, assim, assim. Não, não existe uma regra de vaquejada. As regras que hoje se tem foi porque vieram de forma oral, ou seja, dos meus avós passaram para os meus pais, dos meus pais passaram para mim vai passar para os meus filhos, e depois vai passar para os meus netos, e assim sucessivamente. O tempo vai passando e essa tradição vai acompanhando o tempo. Dei o exemplo aqui das vaquejadas, mas, por exemplo, posso trazer também aqui o exemplo das cavalgadas. É um saber, uma crença que, olha, há milhares e milhares de anos. Então, aquilo dali foi a ideia, tá? E conceito que nós temos hoje de cultura. Agora vamos para a sociedade. A sociedade é uma agremiação de pessoas que se juntam com vistas a preservar a sobrevivência da coletividade. Não é possível falar que uma sociedade é completamente homogênea, que todas as sociedades são homogêneas entre si, mas há uma norma geral nelas que as coloca em graus parecidos de funcionamento. Qual é essa norma que existe entre elas que contribui para um assemelhamento entre elas? Os componentes, que eu vou explicar para vocês no instante, como eu já tinha falado na aula passada, tá?
Então, sociedade, uma sociedade individual gera conflitos, gera atritos, gera uma sociedade desorganizada. Então, toda e qualquer sociedade, ela tem que ter como base ali a questão da coletividade, onde todos busquem a harmonia, o respeito e a tolerância entre si. Não existe sociedade homogênea. O que é que isso quer dizer, professor? Não existe sociedade igual. A sociedade de Umbaúba não é igual à sociedade de Itabaianinha, de Cristinápolis, Tubes Barreto, Arauá, Tomar do Jeru, Itapicuru, Tubes Barreto. Não é igual. Pode ter graus parecidos, elementos, componentes parecidos no seu funcionamento. Como, por exemplo, o sistema político. O mesmo sistema político que rege em Itabaianinha é o mesmo sistema político que rege nessas demais cidades que eu falei para vocês. Tá? Mas os personagens, né, os representantes ali, são diferentes. Então, são as relações sociais que vai tornar a diferença das sociedades uma diferente da outra. São as relações sociais, porque a relação social que tem em Itabaianinha é diferente das demais cidades. E a das demais cidades é diferente da de Itabaianinha. Tá? Então, vamos lá. Componentes da cultura. Os componentes da cultura que tem em toda e qualquer sociedade são os artefatos. Esses artefatos, como falei para vocês, são os objetos. Objetos esses que foram passados de geração em geração. Toda e qualquer sociedade sempre tem determinados objetos ou elementos ou utensílios. Né? Então, por exemplo, a enxada. Eu falei a semana passada sobre o chapéu de couro, mas a enxada, né, que é um instrumento de trabalho, é sim um componente da cultura, que se enquadra ali na questão dos artefatos. A enxada foi produzida em determinado tempo, em determinado espaço, e foi passando de geração em geração. Tá? Valores compartilhados. É a questão da vaquejada que eu falei para vocês. Um valor, uma crença que foi compartilhada. Tá? Pressuposições básicas, ou seja, crenças. Essas crenças aqui, por exemplo, estamos no período da plantação do milho, não é isso? Vejam só que coisa interessante. Se você procurar um agricultor, alguém do campo, ele vai dizer o seguinte, que o milho, o mais indicado é plantar o milho de acordo com a fase da lua. É uma crença, são pressuposições básicas. É comprovado cientificamente? Não. Mas é uma crença que hoje muitos agricultores, muitos homens do campo praticam no seu dia a dia. Rituais e cerimônias, seja rituais profanos, ou seja, que estão ligados aí ao homem em si, tá? Como as festas, mas também pode ser cerimônias religiosas, são componentes da cultura. Símbolos materiais, como, por exemplo, o crucifixo, dentro da questão religiosa, é um símbolo material, tá? O gibão é um símbolo material. E a linguagem, que é o vocabulário, né? Que são aí os sotaques, ou se não, as diversas expressões que existem no Brasil, né, expressões essas que, aos poucos, estão sendo aí alvos de críticas, né, pessoal? Então, tem muita gente que se utiliza de diversas gírias, e aí, quando as pessoas se deparam com essas gírias, diz que é errado. Não que é errado, mas que ali é um hábito cultural da região dele, da região daquela pessoa, né? As gírias também é um aspecto cultural. O sotaque também é um aspecto cultural. O vocabulário, vocabulário não, perdão. Esqueci, viu? Esqueci não. Na verdade, além dos vocabulários, a linguagem em si também adequa, pessoal, a essa questão, né? Da forma de se comunicar, a retórica, né? Aquela questão mais arrastada, né? Como a linguagem dos baianos, enfim, alguns baianos, sobretudo a região ali de Salvador, né? E ali a periferia em torno, né? Existe aquele sotaque mais arrastado. Então, tudo isso aí é o aspecto cultural.
coisa que a nossa cultura não tem, né? A cultura aqui sergipana, essa região não tem. Mas não significa que o modo de como eles se comunicam está errado. Ou que nossa forma de como a gente se comunica, somos nós que estamos certos. Não. Não significa isso. Significa que são diferentes enquadramentos. Lembra que eu falei do campo de futebol? Então, né? São diferentes enquadramentos, diferentes áreas. E elementos da sociedade, temos a linguagem também, as tradições, valores morais, normas, territórios e outros fatores que geram uma ideia de pertencimento a um determinado grupo. Essa ideia de pertencimento, eu trouxe para vocês o exemplo, né, que muita gente sai de sua terra de origem, como um exemplo de Itabaianinha, vai morar em Aracaju. Mas só quando pergunta, você é de qual cidade? Ó, você é de qual cidade? Pela lógica, era para a gente responder de Aracaju. Mas pelo sentido de pertencimento que você tem com seu território, você vai dizer, sou de Itabaianinha. Então, você desenvolve ali, você cria um vínculo com o município onde você nasceu, onde você se criou, onde você se desenvolveu, tá? Então, com a questão ali do território. E agora aqui, vejam só, uma característica da cultura e uma característica da sociedade. É em sociedade que o indivíduo cria e estabelece as relações sociais. O porquê de sociedade? Porque é na sociedade que o indivíduo cria e estabelece as relações sociais. E é nas relações sociais que o indivíduo cria e perpetua as suas culturas. Então, toda e qualquer cultura está associada a uma sociedade. Toda sociedade, para ser sociedade, precisa das relações sociais. Aí eu retorno mais uma vez. Se estiver uma fila na lotérica, ali não tem interação social, não tem relação social. Todos estão em fila. Para ter relação social, precisa ter o quê? Compartilhamento, a troca de experiência, a troca de conhecimento. E aqui vamos para a nossa atividade, que está bem prática para vocês. Primeiro, essa questão aqui, né, sobre o conceito de cultura, é correto afirmar. E aí? Vocês vão ler, depois que vocês lerem, vocês vão marcar a alternativa correta. Essa daqui, eu vou ler. Essa daqui, eu vou ler. Sobre o conceito de cultura, é correto afirmar. Aí temos a opção A, B, C, D e E. Cultura é universal e definida pela política, economia e educação das sociedades em que se desenvolve. Cultura é sinônimo de educação e envolve o saber sobre a arte, as leis e a moral. Cultura é o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. A cultura representa uma rede de significados que foi imposta pelos povos da antiguidade. Cultura gera determinados padrões que são considerados corretos e utilizados por todos. Cultura gera determinados padrões? Não. Então, essa daí já elimina de cara. Então, vocês marquem aí a opção, né? Essa daqui eu vou dar a opção para vocês, ok? É a opção, tem aqui o marcador de texto, é um conjunto de tradições e crenças. Então, quem marcou a alternativa C, parabéns, está correto. Mesmo assim, é para vocês copiarem essa questão. E aqui, eu coloquei para vocês, né? A pergunta é, quais os principais elementos de uma cultura? É essa daqui, essa primeira pergunta. Eu já respondi. Artefatos, valores compartilhados, pressuposições básicas, histórias, rituais, cerimônias materiais. Cerimônias e símbolos materiais. Aí a outra pergunta, quais os elementos básicos de uma sociedade? Eu coloquei assim, lado a lado, para que vocês consigam perceber as diferenças que existem entre eles, mas, ao mesmo tempo, os pontos de semelhança. Tá? A sociedade, aquela sociedade não tem cultura. Não. Então, não é uma sociedade. Não existe uma sociedade sem cultura. E não existe uma cultura sem sociedade. Tá? É basicamente uma irmandade, onde um não se separa do outro. E agora aqui com vocês também, não esqueçam, vamos ler. Leia a afirmativa abaixo e julgue em seguida se essa afirmativa ela é falsa ou ela é verdadeira. Sociedade é entendida, portanto, como algo dinâmico que
que permanente processo de mudança. Sociedade é entendida, portanto, como algo dinâmico em permanente processo de mudança, já que as relações e instituições sociais acabam por dar continuidade à própria vida social. E aí, pessoal? É entendida como algo dinâmico? Sim. Então, quem marcou aqui a opção verdadeira está correto também. Por que está correto? Porque não existe uma sociedade parada. Não existe uma sociedade neutra. Tá? Não existe. Toda a sociedade está em mudança, está em transformação. Então, eu estou falando aqui agora com vocês estão me ouvindo. Já ocorreu alguma transformação no seu bairro? No sentido de alguma mudança, seja na questão da estrutura, seja alguma falácia, seja, por exemplo, alguma alteração, né, nessa questão da tecnologia, enfim, teve alguma mudança. Então, toda e qualquer sociedade está sempre em mudança, ok? Então, do mais, espero que você tenha gostado da aula, né, pessoal? E a nossa frase final é: nossa vida é um caminho, quando paramos, não vamos para frente. Tá? Que vocês pensem bem sobre a importância de continuar os estudos, de se dedicar mais e mais, de tirar 30 minutos, tá? No final de semana, tirar 30 minutos a mais, de vocês estudar mais um pouquinho. Tenho certeza que vocês vão conseguir muito, muito mesmo, porque vocês são pessoas incríveis, tá? Essa frase é do Papa Francisco. E que vocês fiquem em paz, fiquem bem. Espero vocês na próxima aula. Não esqueça de deixar seu comentário aqui, o que vocês acharam da aula, e também de enviar atividade ao seu professor de Sociedade e Cultura. Valeu, pessoal, e até a próxima semana.